A GM e a Ford não conseguem vender veículos elétricos. Eles estão interrompendo a produção, demitindo milhares de trabalhadores e podem até fechar as portas para sempre. Sim, você ouviu direito. Mais de 24 bilhões em prejuízos, demitindo mais de 1.000 trabalhadores em uma única semana. Podemos estar diante do maior desastre automotivo do século. Mas por que a Ford e a GM não conseguem vender seus elétricos? Será que esses EVs são uma fraude? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Então fique ligado para entender a crise na Ford e na GM. E por que comprar um elétrico agora pode ser um grande erro. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A General Motors está à beira de encerrar suas operações e é surpreendente descobrir que a própria CEO da empresa está contribuindo para essa situação. Antes de discutir essa polêmica, é interessante observar a abordagem da Ford, uma das principais marcas automotivas do mundo, na competição de veículos elétricos. Uma revelação surpreendente é que a Ford está enfrentando uma perda de 189 mil em cada EV vendido atualmente. É quase inacreditável pensar em vender um produto e ainda ter perdas superiores ao custo de um carro novo em cada transação. Esta situação resultou em um prejuízo operacional significativo para a divisão de elétricos da Ford, atingindo 6,8 bilhões em um único trimestre. Isso representa um agravamento em relação ao trimestre anterior, com perdas de 5,8 bilhões e um aumento considerável comparado ao prejuízo do ano passado. A situação na Ford parece ser realmente preocupante. Mas por que isso está acontecendo? Bom, a Ford diz que é por causa do contínuo investimento em EVs e algumas dinâmicas difíceis do mercado. O que eles querem dizer é que estão investindo dinheiro no desenvolvimento desses carros elétricos sofisticados, mas as vendas simplesmente não estão acompanhando. Além disso, há um detalhe muito importante. Muitos clientes simplesmente não estão dispostos a pagar preços premium por esses elétricos de luxo em vez de veículos a gasolina ou híbridos. E se eu te disser por que eles estão fazendo isso, você pode nunca mais querer comprar um EV. Mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Mas os problemas da Ford não param por aí. Sua amada F-150 Lightning, a picape elétrica que deveria ser revolucionária, agora está morta. Eles interromperam a produção e o CEO da Ford está pedindo a todos para verem a Ford como uma startup e ignorarem os prejuízos que estão tendo. Mas voltando para a General Motors, aqui a situação é ainda pior. Mais de 1.000 trabalhadores demitidos em apenas uma semana, pessoas sendo mortas devido aos seus carros e prejuízos com elétricos para todos os lados. Eis o que exatamente aconteceu. Primeiramente, a CEO da GM, Mary Barra, está na Berlinda. Ela está tomando decisão após decisão, e honestamente, nem todas parecem muito boas. A empresa está enfrentando uma série de problemas, desde vendas de EVs, indo por água abaixo, até questões com seu carro autônomo, o Cruise. E o que Mary Barra faz no meio disso tudo? Ela afirmou publicamente que a GM não baixará os preços e os elétricos mais baratos, abaixo de 158 mil, não serão lucrativos. Isso quer dizer que a empresa se concentrará apenas em carros elétricos de luxo, ignorando completamente os públicos que não podem pagar valores altos. E tem mais. A GM tinha esse grande plano de construir 400 mil elétricos até meados de 2024. Mas adivinhe? Já estamos em 2024 e eles estão desistindo dessa ideia. Por quê? Porque a demanda pelos seus veículos elétricos simplesmente não existe. No terceiro trimestre de 2023, eles produziram cerca de 32 mil EVs, o que representa um aumento de 40% em relação ao segundo trimestre, mas as vendas cresceram apenas 28%. A matemática simplesmente não bate. Eles até adiaram a produção de suas picapes elétricas, incluindo o Chevrolet Silverado e o GMC Sierra, de 2024 para o final de 2025. É um grande sinal vermelho acenando bem na nossa cara. Mas não se trata apenas de desacelerar. A GM está fazendo algumas escolhas difíceis. Eles estão falando em cortar despesas, adiar fábricas e até fazer recompras de ações para deixar os acionistas felizes. Agora vamos falar sobre outro grande problema, o Cruise. Esta unidade de táxi robô era para ser uma grande vitória para a GM.
mas se transformou em um pesadelo depois de um grave incidente em que um veículo sem motorista matou um pedestre. Eles pausaram todas as operações, executivos de topo renunciaram e demissões estão a caminho. A situação financeira da GM também está sofrendo um golpe. A greve dos trabalhadores automotivos unidos custou-lhes 4,2 bilhões desde o início. Aguarde até eu contar como a Ford está forçando os concessionários a gastar milhões de reais apenas para poderem vender seus EVs. Não vamos esquecer os trabalhadores que estão envolvidos nisso tudo. A GM está fazendo grandes cortes, demitindo cerca de 1.300 trabalhadores enquanto encerra a produção do Chevrolet Bolt e do Camaro. A planta de montagem de Orion, onde essas demissões estão acontecendo, está sendo reequipada para picapes elétricas, mas só estará operacional daqui a alguns anos. Imagine ser um desses trabalhadores, aparecendo todos os dias, dando o seu melhor, e de repente ser informado que você não tem mais emprego. Voltando ao CEO da Ford, Jim Farley, aqui está algo que vai fazer você ficar preocupado. Quase 50% dos compradores de elétricos estão agora trocando seus veículos por híbridos. Isso mesmo, as pessoas estão realmente voltando para carros a gasolina e híbridos. Em 2023, híbridos como o Toyota Prius foram as grandes estrelas do show, representando 88,3% das vendas de carros nos Estados Unidos, superando e muito os 6,9% dos EVs. E a razão é que os híbridos são mais acessíveis e não vêm com a bagagem extra dos problemas de carregamento. O preço médio de um híbrido era de cerca de 222 mil, muito inferior aos 312 mil que você teria que desembolsar por um EV no segundo trimestre de 2022. Os concessionários da Ford estavam vendendo 86,4% de seu estoque do Mustang Mach-E em 30 dias. Avançando para 2023, esse número despenca para apenas 27,7%, apesar de terem mais que o dobro do estoque. Veja bem, os números de vendas do Mach-E caíram 90% de um ano para o outro, caindo de 10.941 veículos para apenas 633. Eric Merkel, chefe de análise de vendas da Ford, está tentando manter o pensamento positivo, dizendo que as vendas de elétricos estão em alta no geral, mas também admite que um bocado desses Mach-E não vendidos estão presos nos lotes dos concessionários, definitivamente não saindo rapidamente do estoque. A F-150 Lightning, da Ford, também está enfrentando desafios. Enquanto no ano anterior, 70% dos estoques do modelo eram vendidos em um período de 30 dias, este ano essa taxa caiu para apenas 35%. Inicialmente, havia um grande entusiasmo em torno desta picape elétrica, mas agora ela parece estar sendo menos procurada. A Ford, por sua vez, estabeleceu uma meta ambiciosa: produzir 600 mil veículos elétricos neste ano. No entanto, enfrenta um obstáculo financeiro significativo, esperando uma perda de cerca de 15,8 bilhões durante esse processo. Mas espere, pois a situação fica ainda mais bizarra. A Ford está exigindo que seus revendedores invistam $1 milhão apenas para obterem certificação em veículos elétricos e comercializarem esses sofisticados veículos, que aparentemente não são lucrativos. Imagine a situação de um revendedor gastando essa quantia e depois vendo esses veículos elétricos acumularem poeira nas lojas. Agora, veja onde a confusão se intensifica. Alguns revendedores da Ford estão apontando que o que a Ford produz está distante do que os consumidores realmente desejam. As pessoas querem um veículo elétrico acessível, com autonomia superior a 480 km e sem funcionalidades tecnológicas desnecessárias, mas as fabricantes parecem ignorar esse desejo. Revendedores da Ford e da GM estão com estoques cheios de modelos Lightning e Mach-E, que simplesmente não vendem. Eles estão tão sobrecarregados com veículos elétricos que estão recusando novos lotes da Ford. Isso é absolutamente incomum. É como uma criança recusando doces. A gente não vê todos os dias. O dilema da Ford não é um mero contratempo, mas sim um indicativo de um problema mais amplo no mercado de elétricos. Até a Tesla, líder do mercado, está enfrentando dificuldades semelhantes, tendo que reduzir preços e oferecer incentivos apenas para escoar seu estoque. O que surpreende é que os lugares com maiores vendas de EVs estão agora experimentando o crescimento mais lento nesse segmento. Mas ainda não acabou. Sabe aquelas 200 mil reservas do modelo Lightning que a Ford tanto divulgou? Parece que 70% desses pedidos estão em espera, sem serem atendidos. Até que esses Lightnings cheguem às concessionárias, é incerto se os clientes ainda estarão interessados. As vendas de novembro da Ford revelam um cenário preocupante. Uma queda geral de 5% em relação ao ano anterior. Embora as vendas de veículos elétricos tenham batido recordes,
elas representam apenas uma pequena parcela em comparação com as vendas de veículos a gasolina. Até mesmo as picapes e SUVs da Ford, tradicionalmente populares, estão enfrentando dificuldades. A situação é tão crítica que a Ford está diminuindo seus investimentos em elétricos, cortando 2 bilhões de dólares em despesas planejadas, incluindo a redução de uma fábrica de baterias em Michigan e o adiamento de uma nova planta em Kentucky. A ironia é que, enquanto os EVs da Ford enfrentam desafios, seus veículos com motores a combustão continuam sendo a principal fonte de receita. Parece que, apesar do entusiasmo pelo futuro, ainda há uma forte dependência do passado. E há também o impacto humano. A greve nas fábricas da Ford não só interrompeu a produção, mas também resultou em demissões temporárias e incerteza para os trabalhadores. Mesmo após o fim da greve, isso acarretou uma perda de 1,7 bilhão de dólares para a Ford. Assim como na GM, o novo acordo trabalhista, apesar de benéfico para os trabalhadores, aumentou o custo por veículo em cerca de 4.700 dólares, um valor difícil de absorver para uma empresa já financeiramente pressionada. Então, qual é a conclusão? A Ford e a GM, assim como outras montadoras, estão percebendo que a transição para elétricos não é tão simples quanto parece. O governo Biden está pressionando por uma mudança com regras de emissões rigorosas, visando que 67% de todos os carros novos sejam elétricos até 2032. Mas as montadoras deveriam ouvir mais os políticos ou seus clientes. Será que os elétricos são realmente uma má ideia? Gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto, deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.